Olá, nesse vídeo vamos mostrar como importar os perfis e componentes, e lançar os acessos e o pilar no modelo. São 7 tipos de acesso, para os quais varia-se a altura em 80 cm, de 320 cm a 800 cm. O conjunto de acessos é formado por um acesso ao lado direito, um acesso ao lado esquerdo e, em alguns casos, um pilar no ponto médio do comprimento da passarela. O nome de cada acesso está relacionado à sua altura final, no qual será apoiada a passarela. Neste vídeo, vamos apresentar como inserir o acesso 800, para o lado direito e esquerdo, pois ele apresenta todas as elevações variando de 80 em 80 cm, entre os descansos das rampas e patamares das escadas. Considerando como exemplo a passarela de 25 metros, também vamos mostrar como lançar o pilar no ponto médio do comprimento da passarela. Os arquivos referentes aos acessos, aos pilares e ao perfil dos parabolts que compõem o apoio da passarela, estão disponíveis para download na descrição deste vídeo. Cada altura possui 3 componentes: o acesso da direita, o acesso da esquerda e o pilar. Para o pilar, foi criado um componente principal, o qual possui em suas propriedades as opções de altura referentes a cada altura de acesso. O arquivo parabolt contém as propriedades para criar o parabolt do componente do acesso, e deve ser copiado para a pasta do seu modelo, localizada em C, ou Program Data, tecla Structures Models, pasta do modelo. Uma vez que tenha feito o download dos componentes em sua máquina, vamos importar os componentes em um novo modelo no tecla. No catálogo de aplicações e componentes. Em recursos avançados. Vamos escolher a opção para importar um componente personalizado. Na janela que se abre, podemos localizar os arquivos. Importar um a um, os arquivos com a extensão .el, para os acessos e pilares disponibilizados. Ao importar os pilares para cada altura, e depois o pilar principal, será mostrada uma mensagem de que o componente importado já existe. Isso acontece devido à criação do componente principal para o pilar considerar os demais componentes. Portanto, podemos clicar em Não, para que eles não sejam substituídos. Após importar os acessos, já podemos localizá-los no catálogo de aplicações e componentes, digitando o nome A e a sua altura. Para localizar os pilares podemos digitar P, traço, e sua altura. O pilar, para localizar o componente do pilar principal. Além dos componentes importados, também será necessário importar o perfil do parabolt. Para isso, no menu do tecla, em Catálogos, vamos acessar o catálogo de perfis. No catálogo de perfis, vamos importar o arquivo parabolt, que copiamos para a pasta do modelo. Após clicar em OK, na janela que se abre, podemos selecionar o parabolt e clicar em Unir e Continuar. Na janela Modificar catálogo de perfis, podemos clicar em OK e salvar as alterações. Para facilitar a inserção dos componentes no modelo, podemos alterar a unidade de medida do tecla para centímetros. No menu do tecla, em Configurações, vamos acessar as opções. Nesta janela, conseguimos alterar as unidades de medida para vários itens. Em unidades e decimais, na aba Modelagem, vamos alterar o comprimento para centímetros. Na aba Base de Dados, vamos alterar a dimensão da seção para centímetros. Após ajustar as unidades de medida de acordo com as suas preferências, clique em Aplicar e OK. Podemos então configurar os eixos conforme o que pede o projeto. Clicando-se 2 vezes sobre a malha de eixos, vamos abrir o seu painel de propriedades para ajustar as coordenadas. No sentido X, teremos 2 vãos de 260 cm, que corresponde à largura do acesso, mais um vão de 35 cm, que corresponde ao vão entre o eixo do pilar interno do acesso e o eixo do apoio da passarela. No mesmo sentido, vamos adicionar um eixo que passa no ponto médio do comprimento da passarela, e um eixo ao final do seu comprimento,
resultando em 2 vãos de 1.250 centímetros, considerando a passarela de 25 metros. Após estes 2 vãos, vamos adicionar os eixos para o acesso ao lado direito, portanto 35 centímetros, mais 2 vãos de 260 centímetros para finalizar. Em etiquetas, o nome para os eixos no sentido X corresponde a letras, segundo o projeto. Dessa forma, podemos adicionar até a letra G. Entre as letras C e D e E, vamos adicionar um ponto separado por espaços, pois para os eixos de apoio da passarela não há etiqueta. O lançamento dos vãos no sentido de Y acontecerá de baixo para cima, conforme o projeto. Podemos adicionar um vão de 1.025 centímetros, um vão de 1.095 centímetros, 2 vãos de 75 centímetros, mais um vão de 504 centímetros. Em etiquetas, no eixo Y, podemos adicionar as etiquetas de 6 até 1. No eixo Z, vamos aplicar as elevações do acesso de 80 em 80 centímetros, até chegar na elevação de 800 centímetros. Em etiquetas, no eixo Z, podemos repetir as elevações adicionadas nas coordenadas para o eixo Z. Após ajustarmos os eixos, podemos inserir os componentes. No painel de aplicações e componentes, vamos localizar o acesso a 800. Para inserir o acesso do lado esquerdo, vamos utilizar a interseção entre os eixos A e 1. Para inserir o acesso do lado direito, vamos utilizar a interseção entre os eixos G e 1. O acesso é criado trazendo todas as geometrias em concreto, como por exemplo as rampas, pilares, vigas, consolos, aparelhos de apoio e escadas. Cada elemento de concreto já recebe suas respectivas armaduras de acordo com o projeto. Para visualizar as informações de cada elemento, é necessário habilitar a ferramenta de seleção de objetos em componentes. Da mesma forma que foi apresentado no vídeo anterior, havendo a necessidade de alterar alguma informação dos elementos, podemos explodir o componente para editá-los individualmente. Para explodir o componente, é necessário estar com a ferramenta de seleção de componentes ativa. As armaduras foram lançadas utilizando a ferramenta Rebar 7, disponível na aba Armadura. Ao selecionarmos uma armadura, podemos editá-la no painel de propriedades, caso necessário. Ao explodirmos um componente, não é possível transformá-lo novamente no componente anterior, mas é possível criar um novo componente utilizando as peças que foram explodidas. Na página de treinamentos do Tecla, existem tutoriais que ensinam como criar um componente do zero. O componente para os acessos não traz a armadura para a fundação, por não fazer parte do escopo do álbum de passarelas. O apoio da passarela é composto por um consolo metálico, que é fixado ao concreto por meio de parabolts. A fixação da passarela ao consolo é feita por meio de um pino soldado à passarela, composto por uma porca para garantir a fixação. Para que os símbolos de solda, recortes ou componentes sejam ocultados, podemos redesenhar a vista. Caso eles não tenham sido ocultos, na barra de contextualização rápida, também é possível alterar algumas das propriedades da vista, como por exemplo a visibilidade de objetos. No painel de aplicações e componentes, podemos procurar o componente principal para o pilar. O pilar será lançado no cruzamento entre os eixos D e 3, que corresponde ao centro da passarela de 25 metros. Por padrão, o componente trará o pilar de 8 metros. Para alterar essa altura, podemos clicar 2 vezes sobre o componente e, na janela que se abre, ajustar a altura de acordo com a altura do acesso desejada. Ao clicarmos em Modificar, a altura do componente e as armaduras são ajustados de cima para baixo.
Da mesma maneira que é possível editar os acessos, é possível editar o pilar. O pilar é composto por aparelhos de apoio, armaduras, entre outros elementos, e assim como para o acesso, não traz a armadura para a fundação. No próximo vídeo, será mostrado como levar estes acessos ao Trimble Connect, para o utilizarmos no projeto da passarela para a montagem e para o lançamento dos corrimãos. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.